Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago. Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Eu resumo, pessoal, os principais vestibulares do país: Enem, Unicamp, FUVEST, Santa Casa, Unesp. E eu tenho um canalzinho. Eu resumo esses vestibulares aí. Espero que vocês gostem, tá? Entra no canal, compartilha, curte se você gostar. Tá aí, só digitar Thiago Scorse aí no YouTube que aparece lá, beleza? Vou resolver com vocês hoje, pessoal, a questãozinha da Santa Casa 2024, os conhecimentos específicos, que são questões questões do segundo dia, questões abertas, dissertativas de química. Vamos lá? Espero que vocês gostem. Primeira questãozinha. A guanidina, CN3H5, é um composto que pode ser formado no sistema biológico e liberado pela urina em pacientes com mau funcionamento nos rins. Em laboratório, a guanidina pode ser obtida a partir da decomposição térmica do tiocianato de amônio, né, que é a fórmula NH4SC, que é um composto formado a partir do íon tiocianato, SCN-. Essa reação é representada por, tá aí, equaçãozinha balanceada. Calcule a massa molar da guanidina, bem tranquilo isso aqui, é só consultar a tabela periódica. Você vê que a guanidina é CN3H5, a massa molar do carbono na tabela é 12, como tem um carbono apenas, né? 1 vezes 12, 12. O N, temos 3 átomos, 3 vezes a massa molar dele, que é 14. É só consultar a tabela periódica que o vestibular forneceu. H nós temos 5 átomos, 5 vezes 1, que é a massa molar dele. Somando tudo, 59 gramas por mol. Cuidado, como ele pede massa molar, 59 gramas por mol. Se ele pedisse massa molecular, seria 59 U. A unidade é U. U é massa molar, a unidade é grama por mol, beleza? Represente a fórmula do íon amônio. Gente, olha como ele foi bonzinho. Ele falou que é a decomposição térmica do tiocianato de amônio. Ele falou que o tiocianato é SCN-, ó. SCN-. Se esse é o tiocianato, olha o tiocianato de amônio. Tiocianato SCN-, o que sobra NH4+. Essa é a fórmula do amônio. Ele fala para representar com a carga, ó, NH4+. São bem tranquilinhos, beleza? Vamos lá. Letra B. Apresente a geometria molecular do H2S. Então, eu coloquei aqui, ó, os dois Hs e um S. Coloquei numa mesma linha, porque ainda não sei a geometria. A hora que eu descobrir, eu faço da forma correta. O H é da família 1A, ó. Então, vamos lá. H, H e o S. H é da família 1A, galera, ó, um elétron. O S, família 6A, tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O H tem 1, ele é uma exceção, ele não fica estável com 8, ele obedece ao octeto. Ele não se estabiliza com 8, ele fica estável só com 2. Ele compartilha um e o outro também. Olha o S, tinha 6, compartilhou mais um com H, mais outro com H, compartilhou mais 2, ficou com 8, ficou estável. Toda molécula formada por 3 átomos, galera, a geometria pode ser linear ou angular. Tudo depende do átomo central. Quando não sobrar elétrons livres no átomo central, linear. Nesse caso, quando sobrar elétrons no átomo central, que é nesse caso, angular. Então, com 3 átomos, analisa o átomo central, que é o enxofre. Se ele não tivesse elétrons sobrando no átomo central, a geometria seria linear. Como tem elétrons sobrando, né, elétrons livres no átomo central, geometria angular. Então, olha aqui, ó, geometria angular. Beleza? Bem tranquilinha. E ele pede a polaridade. Uma dica quando falar de polaridade, galera, é o seguinte: toda angular e toda piramidal, molécula sempre polar. Sempre. Toda angular e toda piramidal. Então, angular, molécula polar. Beleza? Para as outras geometrias, linear, trigonal plana e tetraédrica, por exemplo, CO2, que tem uma geometria linear. Para essa geometria linear, trigonal plana, tetraédrica, você usa a regrinha assim, ó. Você tampa o átomo central e analisa os ligantes ao redor.
Se todos os ligantes ao redor do átomo central, no caso, dois oxigênios, se todos os ligantes ao redor do átomo central forem iguais, molécula apolar. Ah, agora, olha o HCN, tampa o átomo central. Olha os ligantes ao redor. Não são iguais, não são todos iguais. Então, a molécula já se torna polar. Essa regra você usa para linear, para trigonal plana e para tetraédrica. Por exemplo, uma trigonal plana. Vamos pegar, por exemplo, o SO3. S, dupla O, dativa O, dativa O. Ó, tampa o átomo central. Todos os ligantes ao redor são iguais? São. Ah, então molécula apolar. Se tivesse um diferente, se não fossem todos iguais, molécula polar. Beleza? Mas toda angular e toda piramidal não tem regra de ficar tampando o átomo central, não. Toda angular e toda piramidal, polar. Se você quisesse justificar a polaridade pelos vetores, toda molécula polar, ela tem um vetor resultante diferente de zero, um momento antipolar. Você mostraria assim, ó, HSH, uma grandeza vetorial, né? Teríamos que fazer o vetor. Teria que lembrar a escala de eletronegatividade, vamos lembrar? Fom, cloro, Brisk, pH. Quem é mais eletronegativo? S ou H? É o S, ele está mais à esquerda, mais eletronegativo. Então, ó, vetor para o S, vetor para o S. Se os dois vetores não se anulam, se tivesse assim, sentidos opostos, se anulariam, mas eles estão assim. Então, nós vamos ter um vetor resultante aqui, mas não precisa colocar o vetor resultante. Se souber que os vetores não se anulam, já é suficiente para dizer que essa molécula é polar. Beleza? Questãozinha bem tranquila, galerinha. Vamos lá? Segunda questão. Fala o seguinte. Permanganato de potássio, KMnO4, é um reagente muito versátil, aplicado em processos industriais, tratamento de esgoto e desinfecção de água. A obtenção do permanganato de potássio é feita por um processo que emprega uma mistura do composto MnO2, obtido por mineração, e do hidróxido de potássio, KOH. Para essa reação, esses dois reagentes sólidos são aquecidos na presença de um fluxo de gás oxigênio. Ao atingirem o estado líquido, ocorrem duas reações que estão aí, representadas a seguir. Letrado. Aqui, função inorgânica. Quando eu falo função inorgânica, ele quer saber se é ácido, base, sal ou óxido. Pertence ao composto de manganês obtido através da mineração. Olha no segundo parágrafo, galera. Ó, a obtenção do permanganato de potássio é feita por um processo que emprega uma mistura do composto MnO2 obtido por mineração. Então, o composto obtido por mineração foi o MnO2. Ó, não começa com H, não é ácido. Não termina com OH, não é base. Ó, isso daqui é um óxido. Beleza? O que é um óxido? É um composto binário, formado só por dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, ou seja, composto formado só por dois elementos, e o oxigênio tem que aparecer do lado direito. O mais eletronegativo fica do lado direito. Então, MnO2, tá lá. Composto formado por dois elementos e o oxigênio do lado direito. Então, isso é um óxido. Esse é o conceito de óxido. Um composto binário, formado só por dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, está do lado direito. Bom, continuando. Dê o nome da mudança de estado físico que ocorre nos reagentes no processo de obtenção. Olha o que ele fala. Os reagentes sólidos são aquecidos. Ao atingirem um estado líquido, então, a transformação de sólido para líquido. Então, você coloca lá. O nome da mudança do estado físico sólido para o estado físico líquido é denominado fusão. Essa era a resposta. Questãozinha bem tranquilinha, beleza, galera? Vamos lá? Letra B. Determine o número de oxidação NOx do manganês no permanganato de potássio. Gente, olha lá. O permanganato de potássio, ele deu a fórmula KMnO4. Bom, sabemos que não é um íon, não é uma espécie com carga elétrica, né? Então, a soma do NOx, como não é cátion nem ânion, a soma do NOx é zero. Né? Por exemplo, se fosse um ânion, S é uma espécie com carga elétrica, SO4 menos 2. Aí a soma do NOx tem que dar menos 2. Mas aqui, como não é um íon, a soma é zero.
Ó, o K é da família 1A, então vou colocar aqui, ó, carga dele mais 1. Como tem um átomo só, 1 vezes mais 1, mais 1. O O do lado direito, quem assistiu uma aulinha de inox, né, tem uma regrinha que fala elementos da família 6A. Do lado direito da fórmula, eles terão NOx menos 2. Tá aqui, ó. Como são 4 átomos, 4 vezes menos 2, menos 8. Ó, o NOx, eu coloco, cada professor faz um jeito. Eu coloco em cima o NOx e circulo. Embaixo é só uma continha para somar dar zero. Então vamos lá agora somar. Que número somado com mais 1 e menos 8 dá zero? Pô, mais 7. É. Beleza? Então, NOx, manganês, mais 7. Depois, olha o que ele fala, galera. Escreva a equação balanceada que representa a reação global do processo de obtenção do permanganato de potássio. Bom, permanganato de potássio é o KMnO4, que ocorre uma reação ocorre em 2 etapas. Quando é uma reação que ocorre em etapas, você vai tentar, né? Você tem que cancelar os estados intermediários. O que são estados intermediários, compostos intermediários? São substâncias que aparecem produto em uma reagente na outra. Ou seja, o composto intermediário, ele é produzido, ele não tem no começo da reação, eu não coloco ele lá. Ele é produzido em uma etapa, produto em uma, depois ele é consumido, ele aparece no reagente na outra. Ah, um professor, ó, o KOH. Não, o KOH ele está no começo da reação, ele não é um estado intermediário. O estado intermediário, galera, é esse carinha, ó, K2MnO4. Ele foi produzido na primeira etapa, no produto, e foi consumido na segunda. Então, nosso foco é cancelar o K2MnO4. Depois, o substância que aparecer, que der para cancelar, a gente cancela. Se não der, vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, então, para eu cancelar o K2MnO4, eu tenho que ter o mesmo número de mols. Então, eu tenho K2MnO4, olha lá. Eu tenho ele, produto na primeira, reagente na segunda. Só que na primeira eu tenho 2 mols. Na segunda eu tenho 3 mols. Então, para igualar, qual que é a minha MC de 2 e 3? 6. Então, eu vou ficar com 6 e 6. Então, como que eu faço? Eu multiplico a equação de cima, que eu tenho 2, eu multiplico por 3. A equação de baixo, que eu tenho 3, eu multiplico por 2. Então, vamos fazer esse processo. Ó, vamos multiplicar a primeira equação toda por 3. Então, 2 vai ficar 6. 1 vai ficar 3. 4, KOH vezes 3 vai ficar 12. 2K2 é melhor 4 vezes 3 vai ficar 6. E 2H2O vezes 3, 6H2O. A de baixo multiplicar por 2, então 3 vai ficar 6. 2 vai ficar 4. 2 vai ficar 4. 1 multiplicando por 2 vai ficar 2. E o 4KH multiplicando por 2 vai ficar 8. Bom, vamos ver. Quem é que dá para cancelar assim? Pá! Olha lá. 6K2MnO4, 6K2MnO4. Vamos ver o que sobrou? Gente, olha o MnO2. Eu tenho 6 mols dele aqui e 2 aqui no produto, ó. 6 aqui, 2 aqui. Não dá para cancelar. Mas, então eu subtraio. 6 de um lado, 2 do outro. Sobra 6 menos 2, 4. Sobra 4 do lado que tem mais. Então, 6 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Sobra 4 do lado esquerdo. Sobra 4 MnO2 do lado esquerdo, ó. Olha lá. O O2 não dá para cancelar com nada, ó. Continua. Olha o KOH. 12 mols de KOH do lado esquerdo. 8 mols de KOH do lado direito. 12 menos 8, sobra quanto? 4 do lado que tem mais. Sobra 4 KOH. Olha lá. Os produtos, vamos lá. 4 KMnO4, não aparece mais em nenhum lugar, continua. E olha a água. Eu tenho 6 águas no produto, 4 no reagente. 6 menos 4, 2. Então, sobra 2 do lado que tem mais. Aqui. Esta é a
equaçãozinha global, galera. Esse item eu achei um exercício mais complexo. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. Questão 11. A gasolina é constituída por uma mistura de hidrocarbonetos. Dentre eles, os principais são o N-heptano e isoctano, que é o isoctano é o C8H18. No Brasil, a legislação permite a adição de até 27% em volume de etanol à gasolina, comercializada nos postos de abastecimento veicular. A presença do etanol na gasolina possibilita que a reação de combustão ocorra de forma mais adequada nos motores. Letra A. Represente a fórmula estrutural do etanol. Então vamos lá, galerinha. Composto químico orgânico, ó. Et, dois carboninhos. An, ligações simples entre eles. Ol, eu teria que saber, né, que é um álcool. Né? Então, qual é o grupo funcional do álcool? Tem que ter o quê? OH. Eu colocaria o OH, depois completaria os hidrogênios, né? Ó. Colocaria os dois carbonos, o OH, depois os hidrogênios. O carbono faz 4 ligações, esse está fazendo uma só. Aí você completaria com 3. O H faz 2, mais 2 Hs. Né? Como ele pede fórmula estrutural, se você lembrasse, né? Colocaria o O tracinho H aqui também. Acredito que eles não vou dar errado, você colocou o H tudo junto, tá bom? Bem tranquilinho, galera, isso daqui. Calcule o volume de etanol máximo em litros que pode estar presente em 50 litros de gasolina. Bem facinho essa estequiometria, galera. Ó, 50 litros é o total. 50 litros, 100%. Dos quais, qual que é o máximo de etanol que pode ser adicionado? 27%. Então, 27% corresponde a quantos litros? X, 13,5 multiplicando em cruz, ó. 13,5, esse é o valor máximo de etanol que pode ser adicionado. Ou, se tivesse de 3, poderia fazer, ó, quantidade máxima é 27%, então eu faria assim, ó, 27%, ó, 27% de, a multiplicação de 50, 13,5. Bem tranquilinho, beleza? Letra B. Olha o que ele diz. Equacione a reação de combustão completa do isoctano. Isoctano é C8H18. Então, vou colocar o C8H18, né, ó. C8H18. Se é combustão, você vai reagir com O2. E o que vai acontecer? Sempre. Todo composto orgânico, quando sofre uma combustão completa, sempre vai liberar o quê? CO2 e água. Então, vamos balancear. Ó. 1 vezes 8, 8 carboninhos. Então, do outro lado, eu ponho 8. Ó. 8 vezes 1, 8. Olha o H. 1 vezes 18, 18. H tem 2. Então, eu multiplico por 9. 9 vezes 2, 18. O nosso problema é o O. Olha do lado direito, gente. Ó. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. Então, 16 mais 9 dá 25, que é o número ímpar. Do lado esquerdo tem só 2. Eu tenho que ter 25. Então, como é um número ímpar, ó, eu pego o número que eu preciso, 25, divido pelo número que está aqui do lado do O, que é o 2, ó, 25 sobre 2. Ou, se você quiser, né, pode colocar com vírgula. 2 vezes quanto para dar 25? Ah, professor, 2 vezes 12 dá 24. 2 vezes 13 dá 26. Então, eu coloco 2 vezes 12,5. Olha lá, poderia estar bem. Ou 25 sobre 2, ou 12,5. Ah, mas olha o que ele diz. Apresente essa equação de reação balanceada com seus coeficientes. Os coeficientes estequiométricos são esses números aqui do balanceamento. Com os coeficientes com os menores valores inteiros. Uma equação corretamente balanceada, os coeficientes têm que ser os menores números inteiros possíveis. Então, quais são os números que nós ficamos aqui, ó? Vamos lá? Os números que nós ficamos do balanceamento não foram os menores números inteiros. Ó, foi 1, 12,5, 8
e 9. Para transformar em números inteiros, eu multiplico esses coeficientes por 2, ó. 1 vezes 2, 2. 12,5 vezes 2, 25. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Tá aí a equaçãozinha balanceada, tranquila questão, beleza? Vamos lá, galerinha, próxima questão e última. Questão número 12. O ácido barbitúrico, H4N2O3, é um ácido fraco. Ó. Falou que é um ácido fraco. Com constante de ionização, né? O Ki, como é para ácido, a gente chama de Ka para base Kb. Então, constante de ionização, Ka, 10 a menos 5. Passou dissociação em água e representada de acordo com a equação. Então, tá aí. O ácido liberando um H+, e o ânion aqui. Tá. A síntese do ácido barbitúrico é feita em laboratório a partir da reação entre a ureia e o ácido malônico. A fórmula estrutural do ácido malônico é representada na figura. Tá aí. Vou colocar os carbonídeos aqui. Ele é um composto orgânico, né? Um ácido carboxílico, né? C-OH. Letra A. Descreva a forma molecular do ácido malônico. Pô, só completar os Hzinhos, gente. Ó, coloquei os carboninhos aqui, ó. 1, 2, 3. Então, fórmula molecular C3. Olha o H. Esse carbono que eu circulei, ele já faz 4 ligações, então não tem H. Esse carbono que eu estou circulando agora, ó, ele só faz 2 ligações. Então, o que ele vai ter escondidinho aqui? 2 Hs para completar as 4. E o outro carbono já faz 4. Então, quantos hidrogênios nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, C3H4. E oxigênios, ó. 1, 2, 3, 4. Questão muito simples, galera. Só completar as ligações aí, ó. C3H4O4. Na mesma letra A, classifique esse ácido quanto ao seu número de átomos de hidrogênio ionizado. O que é um hidrogênio ionizado? É aquele hidrogênio que, quando colocado em água, sai na forma de H+, né? Então, ó, é um ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos possuem caráter ácido. Se você jogar esse ácido malônico em água, ó, aqui tem um ácido carboxílico. Se você jogar em água, ele vai liberar esse H+. Então, ele vai, ó, jogando em água, ele vai liberar esse H+. Do outro lado também é outro ácido carboxílico, ó. Jogando em água, vai quebrar e vai liberar o H+. Então, esse ácido malônico, ele libera 2 hidrogênios ionizáveis. Por isso, ele é classificado como um diácido. Se fosse um monoácido, 3 triácido. Como ele libera 2 H+, é um diácido. Beleza? Vamos lá agora, questãozinha número B. Calcule a concentração de íons H+, presente em uma solução aquosa de ácido butírico, 0,1 mol por litro. Depois determina o pH. Então, gente, eu vou usar, ó, a equação. C4H4, né? A equação que ele deu. Tá? Então, olha aqui, ó. Tá aqui a equaçãozinha. Copiei de novo a equação. Ele falou que a constante de ionização é 1,10 a menos 5. Bom, ele falou que a concentração inicial, tá? I de início, né? Ele falou que a concentração inicial do ácido é 0,1 mol por litro. Bom, eu preciso achar a concentração do H+ no equilíbrio. Esse valor I, ele falou que foi um valor, ó, inicial, ó. Cadê? Ó, calcule a concentração presente em uma solução de ácido barbitúrico 0,1 mol por litro. Então, olha, concentração inicial 0,1. Eu preciso achar a concentração de H+ no equilíbrio. Então, qual é a tabelinha que eu faço? Primeiro, tem um macete aqui, mas vou ensinar do jeito maior, jeito mais... É que demora um pouquinho mais, para vocês darem uma olhadinha. Então, toda vez que eu precisar das concentrações dos participantes do equilíbrio, eu faço essa tabelinha. I de início, RF de reage ou forma, R de reage, F de forma. Se for reagente, reage, se for produto, ele forma. E equilíbrio. Então, no início, ele deu 0,1 mol por litro. Bom, no início, tempo zero, a reação ainda não começou. Então, sempre a quantidade de produto é zero.
Como ele não falou a quantidade que reagiu, tipo assim, reage tantos por cento, ele não falou nada. E se ele falasse assim, reage 20% desse composto. Aí você calcular quanto que... Aí você calcular assim, quanto que reage? 20% de 0,1. 20% do que tinha. Mas como ele não falou nada, então eu chamo de X. Então, quanto que reagiu do composto? X. Gente, essa parte do reage forma, se você tem um valor que é o X, você consegue descobrir de todos os outros participantes através do balanceamento da equação. Sempre, sempre, essa parte do reage forma é sempre do balanceamento. 1 para 1 para 1. Então, se aqui reage X, aqui forma X e aqui forma X. Se fosse proporção de 1 para 2, X, 2X. Bom, reagente ele vai sendo consumido. Então, vamos lá. Quanto que eu tinha no início? 0,1. O que tinha no início, menos o que reagiu, é o que vai sobrar no equilíbrio, 0,1 menos x. Reagente vai sendo consumido, então você subtrai. Produto, ele vai sendo formado, então você soma. Olha o H+, tinha 0, formou x, 0 mais x, vai ter x desse e x do outro no equilíbrio. Bom, achei a quantidade de todos no equilíbrio, ó. Do C4H4N2O3 é 0,1 menos x, aqui é x, aqui é x. Para efeito de cálculo, como ele falou que é um ácido fraco, a quantidade que reage, o grau de ionização é muito pequenininho. Então, quando você faz essa continha aqui, 0,1 menos o x, que é um número muito pequenininho, porque trata-se de um ácido fraco, 0,1 menos um número muito pequenininho vai dar aproximadamente 0,1. Então, quando for ácidos fracos, eu posso, no cálculo, desconsiderar esse x aqui, Então, 0 menos x é aproximadamente 0,1. Agora, no produto que eu tenho x, como eu tenho só o x, não tem como desconsiderar. Eu considero só ele, porque é só ele, não é um número menos ele, é só ele. Então, não tem jeito. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente calcula a constante de ionização? Produto sobre reagente. Então, a concentração do produto H+, elevado ao balanceamento, que é 1, vezes esse ânion aqui, que o balanceamento também é 1, produto sobre o reagente, que é o ácido, elevado a 1. Só para não esquecer, né? Toda constante. Tem aluno que esquece se é produto sobre reagente ou se é reagente sobre produto. Lembra? É a ponte que fica sobre o rio. Então olha aqui, a ponte sobre o rio. E não o rio sobre a ponte. Beleza? Então, sempre a ponte sobre o rio. Produto sobre reagente. Então, vamos lá? A constante ele deu. 1 vezes 10 a menos 5. O H+, o íon positivo, o cátion ion é x e x. X vezes x. E o do reagente, que é o ácido, 0,1. Multiplica em cruz, vai ficar x ao quadrado é igual a 10 a menos 5 vezes 10 a menos 1, né? Que é o 0,1. Dá 10 a menos 6. Então, x é 10 a menos 3. Olha a pergunta do exercício. Calcule a concentração de H+ presente. A concentração de H+ no equilíbrio é o x. Concentração de H+, 10 a menos 3. Depois ele pergunta o pH. Vamos lá? Se você tem a concentração de H+, 10 a menos 3, rapidinho. pH, então, é igual a 3. Né? Por quê? É uma formulinha, mas a gente faz direto. Quando é só potência, né, de base 10, né? Porque, olha lá. pH, como que você calcula? Menos log da concentração em mol por litro de H+. Vai ficar pH igual menos log de 10 a menos 3. Bom, como que você resolve isso? Deixa o menos. Como que eu resolvo log de 10 a menos 3 na base 10? É só olhar a expoente. Log de 10 a menos 3 na base 10 é menos 3. Menos 3. Então, não precisa fazer isso. Colocou lá, concentração de H+, 10 a menos 3, pH 3. Concentração de H+, 10 a menos 5, pH 5. Faz direto, tá bom? Fazendo a tabela, o jeito mais complexo. Olha o jeito mais simples, mais rápido. Olha aqui, galera. Coloca o equilíbrio. A concentração do ácido é 0,1. Ele quer saber a concentração de H+. Então, já jogo direto aqui, X.
Por que não vai reagir X? Aí no equilíbrio vai ficar 0,1 menos X, que é aproximadamente X. Então, joga direto aqui, ó. Quanto que eu tenho de H+? O que ele quer saber? X. E do ânion, X. Aí já joga direto na constante de equilíbrio. Produto sobre reagente, joga os valores. Concentração de H+, 10 a menos 3. pH 3. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser.